Amigos queridos, em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, iniciamos esta manhã de Evangelho em nossas vidas. Buscamos, Senhor, nas verdades de vida eterna, os ensinamentos que hão de conduzir os nossos passos. Nesta hora, Senhor, em que a humanidade clama por misericórdia e paz, os prepostos do seu amor na terra, apostos se dirigem às comunidades em desajustes, em sofrimentos, que trazem inúmeros padecimentos, e que tenhamos a sensibilidade de sentir na nossa alma a dor do outro, para definitivamente sairmos da indiferença e agirmos no bem e na caridade. Mestre amado, sê conosco uma vez mais. Que os espíritos honrados que aqui presentes estão encontrem em nossos sentimentos as sintonias favoráveis para este momento, ao qual nos entregamos, Senhor, confiantes. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E nós estamos transitando por esse capítulo, identificando em nós as injúrias, violências, rebeldias, para entrarmos progressivamente a um estado de mansuetude, em concordância com as leis sábias que nos regem, sentindo em nossa existência a justiça divina, porque o espírito abnegado é aquele que vivencia a justiça divina na sua grandeza plena. Ele sente que o que passa é por um gesto de amor de Deus por ele. O que vivencia é o gesto de caridade dos amigos espirituais por nós. Esse é o estado de resignação e que traz no espírito, a par da dor, um contentamento. Esse contentamento significa o quanto nós estamos nos ajustando com a lei. Isso dá um estado de pacificação para o espírito, né? E dentro ainda da obediência e resignação, nós estamos vendo as virtudes e os vícios da nossa época. Então, cada época está assim marcada com o selo da virtude ou do vício, que a deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Se é virtude, é um bem. Então, o espírito com atividade intelectual, um dia vai fazer do conhecimento uma aquisição. Enquanto isso, nós estamos no exercício da inteligência e do pensamento, na descoberta da vida, na descoberta das leis que regem a matéria. E já é ótimo isso, porque outrora, muitíssimo pouco tempo atrás, nós não nos ocupávamos do conhecimento. E a nossa mente estava totalmente arrastada pelas emoções, né? Pelos estímulos do mundo, éramos mais reativos e hoje, dada a verdade chegando para todos nós, esse exercício intelectual ele é fundamental. Mas, como ontem nós falamos, a vida intelectual dissociada do sentimento gera um desequilíbrio, né? E o Evangelho vem nos convidar a nós caminharmos para a par dessas aquisições, porque aqueles que estão à nossa frente, que reencarnam na Terra, que chamados gênios, vamos dizer assim, que são os espíritos
mais bem preparados, né, do que todos nós, esses espíritos, além de fazerem as suas descobertas por si, eles trazem uma contribuição para a humanidade. E essa contribuição, às vezes, nós não temos olhos de ver. Grandiosos espíritos vieram sinalizar para nós a caridade, a benevolência, a mansuetude, e nós, pelo tóxico do intelectualismo, não tivemos olhos de ver e preferimos o conhecimento cético, o conhecimento, às vezes, árido da verdade. A gente trouxe hoje, para a gente começar a conversar, uma lição do Religião dos Espíritos, que se chama O Homem Inteligente. Em verdade, o homem inteligente não é aquele que apenas calcula, que faz compreensões técnicas, mas sim o que transfunde o próprio raciocínio em emoção para compreender a vida e sublimá-la. Então, aqui nessa lição de Emmanuel, ele vai mostrar para nós qual é o caminho da aquisição do conhecimento e fazer desse conhecimento uma doação nossa em benefício do outro. Porque, como ontem a Ana colocou, as pessoas muito inteligentes e com muitas aquisições intelectuais, às vezes se tornam extremamente indiferentes pelo véu da vaidade, né? E aquele conhecimento não se transforma em obras, se transforma apenas no conhecimento, né? A gente pode falar sobre isso, né? A gente pode falar quanto omissos nós fomos ao longo de séculos de determos uma informação que hoje nem é mais válida, mas na época era válida, e não fizemos disso uma ação no bem comum. Então, o que triunfe o próprio raciocínio em emoção, sentimentos, para compreender a vida e sublimá-la. Por exemplo, podendo senhorear as riquezas do mundo, como que ele vai fazer essa aliança do intelecto com a moral? Podendo senhorear as riquezas do mundo, abstém-se do excesso, para viver com simplicidade, sem desrespeitar as necessidades alheias. Então, eu achei essa lição muito aplicativa no nosso dia a dia, para a gente falar assim, mas como será que a gente chega do conhecimento ao bem comum? Quais são os recursos? É necessário ter o conhecimento, porque senão estaríamos na ganga da ignorância absoluta. É necessário. O espírito pode deter um patrimônio e ser um espírito sóbrio, sem excessos. Um espírito simples nos hábitos, para viver com simplicidade sem desrespeitar as necessidades alheias, que é o respeitoso. E além disso, né, quando a gente faz essa contabilidade divina, que nós doamos para recebermos centuplicadamente, o quanto aquele que tem a mãos cheias recebe centuplicadamente da misericórdia divina. Mas o que ele faz com o cêntuplo do que doou? Ele transforma no bem coletivo. Aquilo reverte para o bem de todos. Porque se nós fôssemos pensar, a gente vive da misericórdia daqueles que têm muito mais que nós, mais amor, mais compaixão, mais serenidade. Eles distribuem para nós essas vibrações e nós nos alimentamos disso, até que um dia esse estímulo que nós recebemos sirva como motivação para a gente construir em nós também. Porque é assim o processo do aprendizado, pelo exemplo, né? O exemplo é aquele que vive conosco o que ele é, e de tal forma e com tanta intensidade que a gente se alimenta daquilo que o outro é, mas não somos ainda. E de tanto esse estímulo permear o nosso campo mental, nós passamos a ter vontade, não é só desejo, né? Porque o desejo é incipiente, mas vontade de construir aquele valor em nós. Como? Fazendo ao outro o que temos recebido dos outros por nós. Então, outra situação. Guardando o conhecimento superior, não se encastela no orgulho,
que é o que geraria absoluta indiferença, né? Os outros precisam de mim, é um pensamento equivocado, né? Nós é que precisamos dos outros, mesmo que naquele momento aquela pessoa detenha um conhecimento espetacular, mas não se encastela, mas aproxima-se do ignorante para auxiliá-lo a instruir-se. Isso é a caridade daquele que já tem a virtude do conhecimento e que está nesse momento, não se isola mais, não se vangloria mais, mas aproxima do outro para transfundir no outro aquilo que já é do seu domínio pessoal. Dispondo de meios para fazer com que o próximo se lhe escravize ao interesse, trabalhe espontaneamente pelo prazer de servir, né? É importante o espírito que traz o valor do trabalho, e ele está ali cercado daqueles que vão auxiliá-lo, ele mais serve o que os auxiliam do que é beneficiado por aqueles que estão ao seu redor. Trabalha espontaneamente pelo prazer de servir. E entesourando virtudes inatacáveis, que é uma outra característica, não se furta a convivência com as vítimas do mal, agindo sem escárnio ou condenação para libertá-las do vício. Quando a gente diz que virtudes são muito ativas, né? A virtude da resignação, porque é dessa que nós estamos falando, da obediência e da resignação, elas são ativas. Qual é a principal atividade da resignação? A experiência das leis. Proporcionar ao outro tudo aquilo que já nos compõe. E receber do outro, porque estar receptivo ao outro é um gesto de humildade que compõe a resignação. Estar receptivo a receber do outro, né, na forma de experiências, aquilo que o outro traz. Mesmo que para os olhos do mundo, mas não para os olhos de Deus, o outro possa parecer subalterno. Então, o homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, é aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se para ajudar aos que caminham em subnível, consagrando-se ao bem dos outros para que os outros lhe partilhem a ascensão para Deus. Apequenar-se é o gesto da humildade, consagrando-se ao bem do outro. Essa é a sugestão, né, de Emmanuel, para que a gente possa fazer minimizada essa distância entre o progresso intelectual e o progresso moral da humanidade. Nesse momento da humanidade, vamos dizer assim, nós já estamos com suficiente conhecimento da ciência, com suficiente conhecimento tecnológico, com suficiente domínio do manejo do planeta em que vivemos. Já somos capazes de sondar outros mundos. Como ontem Ana falou, no começo desse século estávamos de carroça e agora no final do século já estamos de espaçonaves interplanetárias. Então, o avanço tecnológico, o conhecimento científico já é suficiente para que a gente agora possa pensar e investir em planos pessoais de experiências nos sentimentos, como, por exemplo, o sentimento da bondade divina e sermos resignados pela bondade de Deus para conosco. Então vamos refletir. Esse item do Evangelho que fala da indiferença moral, ele merece mesmo de todos nós concentrarmos o nosso pensamento para que essa frase faça um sentido dentro do nosso coração, que nós possamos sentir. Então eu trouxe um texto
do Evangelho, uma frase do Evangelho, do capítulo 13, intitulado Piedade. Essa frase, Michel ou Miguel, né, ele diz assim: temei permanecer indiferentes quando poderdes ser úteis. Essa frase ela é muito importante. Por quê? Ela quer nos dizer que o indiferente é o inútil. Olha que grave, olha que grave para nós compreendermos isso e permanecermos indiferentes. Nós viemos de um passado e de um processo de profunda indiferença e, consequentemente, profunda inutilidade. Então, e ele complementa essa frase dizendo assim: a tranquilidade comprada a preço de uma indiferença culpável é a tranquilidade do Mar Morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Então, vamos refletir nesse momento, nesta manhã, no que é contrário à indiferença. O contrário à indiferença é a ação constante no bem. Porque o espírito que faz o bem, ele enxerga aonde ele pode atuar e se disponibiliza para agir com as suas potencialidades. E o espírito que tem as suas potencialidades e olha e não enxerga e não sente nada, ele permanece num estado de inutilidade íntima. Então nós temos afirmado, aprendido com o Evangelho, que há muitas maneiras de fazer o bem. E o espírita, em especial, ao longo do tempo que surgiu o espiritismo, a ação do espírita na sociedade tem sido uma ação muito proativa, de enxergar os problemas, de auxiliar, de se disponibilizar para fazer alguma coisa, para mudar uma realidade, fazer realmente o bem. E quando a gente olha para uma instituição que, por exemplo, cuida de crianças, que faz a sopa, que olha para o doente, que atende à necessidade daquele que precisa de esclarecimento, que faz um movimento nesse sentido, tudo isso significa o bem. Então, só que o bem, e aí nós precisamos compreender bem essa questão, o bem, ele é um combustível. Então vamos pensar assim, um carro, o mais potente do planeta, o melhor carro do mundo, o carro X. Com o tanque vazio, ele não sai do lugar. Ele precisa do combustível. E isso é como nós precisamos do combustível para sair do lugar que nós nos encontramos evolutivamente. Então, para eu sair da onde eu estou e caminhar um passo, ou dois, ou três, eu preciso desse combustível chamado bem. Mas vamos de novo voltar um carro. Se eu colocar combustível no carro, eu posso andar com o carro à toa.
eu posso pegar o carro e fazer um círculo e andar num círculo e ficar andando ao redor do círculo e não sair do lugar, embora esteja andando. Então, fazer o bem dá movimento ao espírito. Agora, esse movimento, ele tem uma finalidade: ser útil. E quando nós fazemos bem, o bem, qual que é o nosso maior patrimônio diante do bem? Fazer aquilo que nós viemos fazer conosco. Então, por que nós estamos dizendo isso? Porque nós vamos ver muitos espíritos fazendo todo o bem que eles podem, fazendo sopa, distribuindo pão, amparando os aflitos, e muitas vezes eles não fazem o que eles vieram fazer com eles. Eles não fazem o que eles vieram fazer com eles. Então eles recebem créditos. São aquelas pessoas que, quando desencarnam e fazem novos planejamentos reencarnatórios, eles têm créditos para fazer planejamentos espetaculares, porque tem crédito. Mas eles pouco avançam, porque a gente faz o bem cria ao redor de nós um ambiente favorável, extremamente favorável para as transformações íntimas. Porque se nós não tivermos ao nosso redor um ambiente favorável para as transformações, isso não acontece. Ninguém se transforma intimamente se não tiver uma extensa folha de serviço no bem. Mas a extensa folha do serviço no bem não garante a transformação. Então, são as duas coisas. Como a Célia colocou, e muito bem, não são as pessoas que precisam de nós, somos nós que precisamos das pessoas. Mesmo que elas estejam sob o nosso comando, mesmo que a gente esteja numa posição de comando sobre algum aspecto e a gente fala assim, não, aquelas pessoas todas que precisam de mim, porque se eu não tiver, elas não comem, porque a minha empresa, ou o que eu faço, ou sabe lá, né? Não, aquelas pessoas estão me dando a oportunidade para que eu tenha um comando mais suave, para que eu tenha uma direção mais harmônica, para que eu tenha uma condução mais evangelizada. Porque se eu não tiver ninguém a meu comando, como que eu vou aprender esse exercício no bem sem pessoas? Que sejam 2 pessoas, 3 pessoas, que seja um pai dentro de casa com seus filhos, tem que comandar aquelas almas, né? Não estou falando de comandos espetaculares, mas de condução. Então, aqueles espíritos que estão ali, que pode ser 2, 3, 1, 4, não importa, a gente diz assim, não, aqueles ali precisam de mim. Eu primeiro preciso deles, porque eles estão me dando a oportunidade de exercer uma tarefa que vai me transformar num homem ou numa mulher de bem. Então, é muito grave, é gravíssimo o espírito permanecer na indiferença. Por quê? Ao permanecer na indiferença, é o que esse item da piedade fala. Vamos ler de novo agora. A tranquilidade comprada a preço de uma indiferença culpável, então eu estou tranquila, porque estou indiferente, né? Não estou fazendo bem, é comparável à tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Porque o indiferente, ele é sobretudo um corrupto
e um lodoso. Porque a gente não tira o lodo e não aniquila a corrupção se nós não fizermos o bem e não utilizarmos esse bem para fazer essa transformação íntima e retirar de nós aquilo que está nos contaminando. Então, quando a gente vê uma pessoa, às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, nossa, que pessoa caridosa. Mas ela não está fazendo a transformação íntima que ela precisa, mas ela é caridosa. Ela está distribuindo os bens, está fazendo algo pelo outro, está se movimentando, né? Mas essa pessoa que está fazendo isso, ela tem muito mais chance da transformação íntima do que aquele intelectual, que é um excelente engenheiro. Vou pegar o exemplo de um engenheiro, né? Qualquer profissão poderia caber aqui. Então, um engenheiro especialista no último em fazer ponte. Então, a gente olha por aí, né? E tem gente assim, que calcula de uma maneira espetacular, tem uma capacidade intelectual fantástica para construir pontes. Quando você chega perto daquela pessoa, ela faz ponte de cimento, mas não faz ponte com os espíritos, com as almas que a cercam. Então, ela tem uma capacidade intelectual extraordinária. É um engenheiro ou uma engenheira magnífica, especialíssima, com uma capacidade magnífica. Mas cadê as pontes nos relacionamentos? Né? Então, esse item do Evangelho que compara que a virtude dos nossos tempos é a virtude que realmente alavanca a intelectualidade, nos aprimora do ponto de vista da inteligência, mas pode servir muito pouco se nós não formos espíritos operosos no bem. Operosos. Então, vamos dar um exemplo daquelas pessoas que são bem agitadas, né? Que são bem ativas. Às vezes, essas pessoas fazem muita coisa, mas quando a gente vai ver, não tem o bem ali, apenas interesses pessoais. A pessoa fez muita coisa, mas ela fez isso visando aquilo para ela fez aquilo outro visando aquilo para a família dela, ela fez aquilo por conta da vaidade, como a Célia colocou. Então, faz muita coisa. E a gente olhando, até redunda num bem, porque, como nós sabemos, o mal é escravo do bem. Mas não tira de dentro dela o lodo e essa corrupção íntima. Então, olha como que nós temos que aprender com o Evangelho de associarmos isso profundamente em nossa alma. E veja bem, isso é uma história de todos nós na Terra. Quando a gente começou aqui na nossa casa, nós fomos informados, não só pela doutrina espírita, mas pelos amigos espirituais, que a nossa casa passaria a existir depois de 10 anos de trabalho duro e firme. Antes disso, seria um projeto de existência. E assim também é para nós, não é só para uma casa. É depois de 10, 20, 30 anos de serviço, de uma folha de serviço no bem, de nós nos entregarmos todo dia na construção do bem, que nós criamos essa atmosfera para a mudança íntima. Sem isso, nós não vamos alterar e fazer a mudança que nós viemos fazer conosco. Aí a gente pergunta, e aquelas pessoas que desencarnam com 15 anos, com 20 anos, com 25 anos? Essas vieram passar pela prova,
pela prova do desencarne em eternidade. A grande maioria, se não a quase totalidade, a não ser, porque obviamente há espíritos mensageiros do alto que vêm e ficam um pouquíssimo tempo, mas a par disso, todas essas pessoas não têm o tempo de fazer o bem para fazer as transformações íntimas. Elas não vieram transformar nada, elas vieram se ajustar com a lei. Porque, né, é muito pouco tempo para a pessoa construir ao redor de si uma atmosfera favorável para a sua transformação. E é só no bem. Por isso que a indiferença moral é gravíssima. É por isso. Porque o indiferente não faz o bem. Quem não faz o bem, nunca, jamais, em tempo algum, vai se transformar. Não vai. De jeito nenhum, não vai. Porque esse é o elemento que nos permite modificar. Então, é importante a gente refletir nisso tudo. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, quanta alegria, Senhor, de estarmos aqui em Seu nome, te buscando a presença. Mil vezes obrigado, Senhor, por nos encontrarmos aqui em Seu nome, para aprender as lições de vida eterna, Senhor, para compreendermos o valor do bem em nossas vidas. Rogamos ao Seu coração amoroso, Mestre, que possa nesta hora se aproximar de todos nós, para nos animar à construção de nós mesmos. Que possamos, Senhor, todos os dias da nossa vida, olhar para aqueles que nos cercam, que nos envolvem em vibrações de paz e de equilíbrio. Que neste dia glorioso, Senhor, nós possamos fazer todo o bem a todos aqueles que de nós se aproximarem. Mil vezes obrigado, Senhor, pela Sua presença em nossas vidas. Visita as nossas famílias, nossos lares. Leva para os corações que amamos as flores mais perfumadas dos nossos sentimentos. E ampara, Senhor, aqueles que nos sinalizam quem somos, para que eles possam permanecer junto de nós como estímulos à nossa mudança. Fortalece todos aqueles registrados nos cadernos de vibração da nossa casa e permite, Mestre, que eles sejam amparados. E aqueles irmãos recém-desencarnados, que possam ser trazidos à nossa casa para receber o amparo de que são necessitados e levados às casas irmãs para serem socorridos, para que nenhum de nós se perca no caminho. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, nos oportunizando momentos felizes para demonstrarmos a capacidade de realizarmos o bem. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.